Olá, você! Estamos aqui começando mais um programa de coração para coração, do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. E hoje aqui com um amigo aqui, Gilmar Souza, que está aqui também para compartilhar a experiência com você. E como você sabe, o nosso objetivo aqui é compartilhar esperança e fé com você. Por isso, mergulha aqui conosco nessa conversa, pega o teu cafezinho, a tua água e as tuas anotações, porque você vai ser bem inspirado nesse dia. E o Gilmar, ele é doutor, um PhD em aconselhamento cristão, aqui pela Universidade Americana. Ele é terapeuta, ele tem uma especialização também em aconselhamento através de temperamentos e ele também é life coach. E sem contar com as experiências que ele tem aí na jornada da vida, na família, no casamento. Então, é muita informação para compartilhar aqui com você. Por favor, Gilmar, se apresente, fale aí um pouquinho mais das suas experiências aí, né, de uma forma bem resumida, é claro, porque não dá tempo para a gente compartilhar tudo. Verdade. Olha, primeiro quero agradecer a nossa amiga Josi pelo convite maravilhoso de poder falar de coração para coração. Então, isso me agrada muito porque eu gosto realmente de falar de coração para coração. Porque muitas vezes falar aqui da mente só para a mente fica muito vazia, muito teórico. E quando a gente fala do coração, a gente está falando, né, da alma, do sentimento, expressando o amor, o carinho. Então, isso é muito bom e eu sinto privilegiado poder participar desse programa, desse canal. E eu sei que o que você está fazendo está abençoando muita gente ao redor do mundo. Isso é muito bom. Eu fico feliz e agradeço muito a Deus pela sua vida. Louvo a Ele por tudo que você está fazendo e que você representa para nós. Já nos conhecemos um tempo, né? Podemos dizer assim. Não é que nós somos tão velhos, mas temos o privilégio de caminhar junto em muitas coisas e hoje sinto honrado poder estar aqui. Então, meu nome já foi falado, Gilmar Souza, estou casado com Mércia Souza por mais de 35 anos, temos 2 filhos, claro, né, Brazuca, e estamos vivendo aqui na América por mais de 25 anos agora também, e pela graça de Deus já caminhei um pouco lá no Brasil como pastor da igreja presbiteriana, aqui eu fui pastor também de uma igreja brasileira por alguns anos, e depois por quase 10 anos eu trabalhei como capelão para hospice, que a gente chama, né, com pacientes terminais. Só que enquanto isso eu também estava estudando, tirei, né, a minha licença, ou seja, terminei o curso, meu doutorado em aconselhamento cristão. E agora nos últimos meses estou fazendo assim a minha transição. Já estou trabalhando, claro, em uma clínica e estou trabalhando com aconselhamento cristão. Então, esse é o meu plano agora para os próximos anos, até aposentar, se Deus permitir. Eu quero focar de coração para coração, ou seja, já trabalhei com público, já trabalhei com famílias, assim, em momentos difíceis. Agora, meu alvo é trabalhar com vida, ajudando as pessoas a encontrarem, ter mais paz e esperança e ajudar na área de aconselhamento. Então, meu alvo agora é trabalhar com famílias, trabalhar com casais e trabalhar com homens. Assim como você tem um lado forte com mulheres, no meu lado eu estou focando com homens, e porque eu vejo que o homem, além de ser o líder, o cabeça da casa, ele precisa ser despertado para a função dele. Talvez a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, assim, mais ou menos, minha introdução por aí. Muito bom. E essa experiência, né, Gilmar, que você adquiriu aí no hospital, levando esperança, orando com essas pessoas, você viu tanta coisa, né? Pessoas ali no terminal já da vida delas. Isso te dá muito, vamos dizer, bagagem também para trabalhar com as pessoas mais jovens, né? Compartilhando aí o que aquelas falharam, o que deixaram realmente de priorizar pode agregar muito valor aí nos seus atendimentos, com certeza, né? Sim, muito, muito. Foi interessante porque como eu trabalhei com pacientes terminais por muitos anos, e eu aprendi assim a valorizar mais a vida, dar mais valor à vida, às coisas pequenininhas. Logo quando eu comecei a trabalhar, uma frase que fazia parte assim, do logo da companhia dizia que cada dia é um presente. Aí, com o tempo, comecei a entender por que cada dia é um presente. Ou seja, para aqueles pacientes terminais que estavam no processo de morte, viver um dia a mais era um presente para eles, ou seja, eles queriam estar com a família, e aqui como os animais fazem parte da família, então eu queria estar junto com o pet dele, né, naquele dia. Então foi assim para mim, foi uma lição muito grande, que cada dia é um presente. Então as pessoas que vão assistir, que estão assistindo esse programa hoje, né,
pensa que a vida, realmente, a gente precisa viver de coração para coração, ou seja, porque o amanhã não existe, verdade? O amanhã ainda não existe. O passado, ontem, já foi, já não tem como voltar mais lá. Então, hoje é o momento, esse é o momento. Uhum. Essa é a oportunidade que nós temos de expressar a nossa gratidão, nosso carinho, é o momento de expressar a nossa ajuda até para aquelas pessoas que precisam, dar uma palavra, às vezes uma palavra só, uma frase, pode mudar assim, completamente o destino de uma família, de uma pessoa e até de uma nação. É verdade. Então, hoje é o momento, este é o momento que nós temos para viver, e nós temos que vivê-lo da melhor maneira possível, 100%, né? Eu sempre falo, 100% comprometido com Deus, 100% comprometido com as pessoas, num bom caminho, no bom sentido, no sentido de sermos úteis a elas, de expressarmos não somente o amor, mas praticando realmente o amor, o cuidado, o carinho, tudo aquilo que a gente pode fazer para fazer a outra pessoa feliz e ajudá-la naquilo que é preciso também. Isso, muito bom. E hoje o nosso tema são expectativas familiares, exatamente por isso, porque quando veio no meu coração de convidar o Gilmar para estar aqui, como ele tem uma bagagem também aí, ajudando famílias, a gente gera muitas expectativas, né? Eu acho que já começa desde quando você gera um filho, você já começa com aquelas expectativas, e aí vem a família, é um lugar mais importante para todos nós. Então, quando vem aquela expectativa, vai ser homem, vai ser mulher, vai ter cabelo assim ou, né, de outra forma. Então, tudo isso é uma expectativa que a gente já vai passando para aquele feto, para aquela vidinha que está sendo gerada ali, e aí quando nasce outra expectativa. Muitos pais têm uma expectativa muito grande em cima das crianças, né, Gilmar? E tem alguns que vão desenvolver algumas atividades diferentes, personalidades diferentes, ou até desafios no andar, no falar, né? Às vezes alguma condição que essa criança nasce, e aí vem uma decepção, uma frustração, né? Então, em todos os momentos, a gente está gerando expectativas diferentes. E aí, quando esses jovens crescem, quando nós aqui, provavelmente os nossos pais tiveram expectativas com as nossas vidas, às vezes muito baixa, porque dependendo dos pais também, do contexto que eles estão vivendo, né? Eles têm essas expectativas muito baixas. Outros já muito altas, onde às vezes prejudica, ou em excesso, ou na falta, vai prejudicar de alguma forma, né? E eu quero ler um texto de Salmo 127, 4, que diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. Quando veio esse texto no meu coração, o que veio o texto nos ensina que nós precisamos ser preparados para sermos lançados. Uhum. E para ser lançados, nesse preparo, pode ser por qualquer uma pessoa que está cuidando, educando, direcionando, liderando, não necessariamente só pelos pais. E o preparo tem que andar junto com o respeito, porque a gente precisa respeitar diferenças, a gente precisa respeitar o perfil de personalidade, é algo também que a gente pode abordar aqui com você na sua experiência com o perfil de temperamento também, né? Então, assim, nesse contexto todo, são muitas coisas que a gente tem que ponderar na hora de gerar uma expectativa, porque a expectativa pode levar essa pessoa para voar ou para diminuir essa pessoa, travar essa pessoa, deixar essa pessoa numa caixinha. O que você sente e pensa sobre isso? Então, essa palavra expectativa é uma palavra assim, muito interessante para os pais, né? Nós que somos pais, realmente falou certo. Quando a gente está esperando o nascimento de um filho, que a gente ainda não sabe se vai ser, né, menino ou menina, então aquela expectativa boa e acompanhando ali o período da gravidez, tá? Eu lembro, né, quando a minha esposa estava grávida, o primeiro filho principalmente. Então, aí, vai ser um homem, ok, então agora vai ser um menino. Então, a gente começa já a preparar as coisas para receber o menino, né? Aí nasce, aí aquela coisa, a gente vê como é que é a carinha, aquela coisa toda. E a gente começa a lançar muita expectativa. Isso é um tema assim interessante que daria para a gente conversar muito. E eu diria o seguinte, que nós temos que realmente gerar uma expectativa boa, positiva, principalmente que falando aqui do ponto de vista cristão, né? Porque nós somos cristãos e você até leu o texto da palavra de Deus que é muito interessante também. Então nós temos que gerar essa expectativa positiva, ou seja, nós temos que crer que como cristãos, nossos filhos foram criados na presença de Deus, eles vão gerar frutos, eles vão dar frutos também que vão glorificar o nome de Deus e que vão nos alegrar
Então, essa é a expectativa que eu sempre tive dos meus filhos. Ok, meus filhos vão andar na presença do Senhor. Eu não estou pensando que vai ser pastor, que vai ser conselheiro cristão, seja o que for, mas, enfim, que ele vai ser um homem decente, um homem sério, como a minha filha também, da mesma forma. Então, tem aquela expectativa boa de que a educação que demos vai dar certo, as orações que fizemos vão funcionar, de que ele e ela vão ser homens e mulheres de Deus que vão fazer diferença na geração deles e que eles vão realmente ter uma vida extraordinária, melhor do que eu tive. Né? Então, eu sempre digo que os meus filhos é uma edição melhorada de mim e de minha esposa, assim como que eu creio que eu sou uma edição melhorada do meu pai e da minha mãe. Então, eu quero que eles sejam uma edição muito melhorada do que eu e minha esposa somos, e que os filhos deles, os meus netos, se tiver um dia, que sejam melhores do que ele. Essa é a minha expectativa. E que a minha expectativa é realmente ao norte, né? Que eles vão caminhar nessa direção sempre para frente e sempre melhorando, mesmo, né, vivendo esses dias tão complicado que a gente está vivendo agora. Por outro lado, eu, como trabalho com gente, inclusive eu estou com 3 adolescentes lá na clínica, estou atendendo, está sendo uma experiência tremenda para mim, os pais estão trazendo, né? São 3 famílias que têm adolescentes quase na mesma idade, e os pais estão trazendo os filhos, porque eles estão tendo assim uma expectativa deles, não estão sendo boa. Um deles, a reclamação foi, meu filho, ele é muito ele não segue as regras que eu dou, ele não está seguindo aquilo que eu falo para ele não está me obedecendo, em outras palavras. Aí eu sentei com o filho, comecei a conversar com ele, falei, fala para mim o que está acontecendo. Aí ele começa a abrir o coração, né? Porque meu pai fica muito em cima, fica me sufocando, porque ele fica me impressionando, papapá. Falei, aí conversa vai, conversa vem, tentando entender a cabeça dele, né? E aí, como é que tá a sua vida? Como é que é na escola? Né? Você tem alguma tendência para algum vício, alguma coisa? Não, não faço nada disso, eu vou para a escola, eu venho para casa, estou cansado, eu jogo bola, não sei, papapá. Enfim, então os pais precisam ter muito cuidado para que eles não lancem nos filhos uma expectativa que não vai dar certo, porque muitos pais começam a projetar no filho ou numa filha aquilo que eles queriam ser, o sonho deles. Né? Às vezes o pai queria ser vamos supor, um jogador de futebol, mas ele não teve oportunidade, por alguma razão, não conseguiu. Então ele quer ver o filho jogando futebol, ele está projetando o filho aquela expectativa de ver o filho ser um bom jogador de futebol. Isso o filho não vai, ele não rompe, ele não é um bom jogador de futebol, aí o pai fica frustrado. O filho não está seguindo a minha direção. O filho não quer fazer o que eu estou pedindo para ele. E começa a falar um monte de coisa e vai criar no filho uma expectativa ruim também, ou seja, de frustração. Por quê? Porque meu pai não está me aceitando, o pai não está deixando eu, né, ser o que eu sou. Então é muito importante a gente ver a expectativa. Ela tem, no meu ponto de vista, ela tem os dois lados. Tem um lado bom que a gente precisa ter, mas cuidado para a gente não transferir para o filho ou para a filha uma expectativa que não vai dar certo. Porque eu não posso querer que o meu filho seja, por exemplo, né, eu fui pastor, sou pastor, que ele seja pastor. Eu não posso, né, ficar frustrado porque ele não é, ou eu não posso querer ficar frustrado se minha filha não vai ser uma terapeuta cristã, ou mesmo uma psicóloga, seja o que for. Então, ela tem a área dela que ela escolheu, que ela gosta, que ela está muito bem sucedida. O meu filho tem a área dele que ele gosta. Então, hoje, para mim, o mais importante é ter os meus filhos perto de mim, que a gente tem relacionamento, que a gente pode falar, conversar. Então, isso me cria uma expectativa boa, ok, aquilo que nós fizemos está, né, dando certo, os filhos estão bem, estão saudáveis, estão trabalhando, é um menino sério, uma menina séria. Então, isso é o mais importante, do meu ponto de vista. Muito bom, né? E a gente tem que lembrar, como você mesmo mencionou aí, nesse mesmo salmo que eu li, no 1 começa assim, ó, lembre-se que o Senhor não edifica, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, né? Então, a gente precisa entender que não depende só do pai ou da mãe, tem que ter esse relacionamento, essa fundamentação no Senhor, porque assim vai ficar mais fácil. Porque quando a gente começa a gerar essa expectativa e que está se focando em nós, aí a gente vai perceber, não, peraí, eu preciso focar em Deus. Qual é o plano de Deus para essa criança? Qual é o plano de Deus para esse jovem, né? Não é ser um pastor, ou é ser um terapeuta, ou é ser um doutor, ou é ser, sei lá, um vendedor, né? É o plano de Deus que vai ser estabelecido de acordo com essa vontade. Então, vai facilitar o trabalho, na verdade, dos pais, não é verdade? Eu também atendo alguns jovens, eu começo a atender a partir dos 15 anos de idade, e eu vejo que às vezes falta até um relacionamento mais íntimo desse filho com esses pais,
para que eles entendam o que está na cabecinha realmente desse jovem. Porque, às Claro. vezes, se a criança ela não se expressa, ela não sabe se expressar, ela, de repente, aquele pai não está vendo o valor dela, porque ela não sabe expressar. E o outro que é mais extrovertido, né, mais comunicativo, ele de repente começa a passar um outro valor. Então tem uma diferença aí a gente vê os traumas, né? Que a gente fala, os traumas emocionais baseado nessas experiências familiares. Então é importante a gente entender que a expectativa, ela precisa, claro, ela vai existir, porque nós somos seres humanos e vamos ter, mas precisa ter esse filtro, né? Nesse cuidado que realmente a gente precisa, porque um desejo, o seu desejo vai influenciar nesse ambiente. Existe uma pesquisa que diz que 48% daquilo que está no ambiente, nós somos influenciados, ou seja, as nossas mentes se conversam, porque tem elétrons aqui conversando, né? Os nossos Sim, cérebros estão sim. em contato, e a gente está absorvendo isso. Então, nessa comunicação que a gente passa, que aí de repente você pode até falar um pouquinho agora sobre temperamento também, a gente vai comunicar isso, né? Através do nosso perfil de personalidade, através das nossas crenças, através da nossa linguagem verbal e não verbal, a gente está passando tudo que a gente pensa e a gente está influenciando esse ambiente, não é? É. É importante, esse foi um dos pontos interessantes, realmente é isso, porque eu tenho observado, como você sabe, já acabou de falar também, que quando um filho, por exemplo, ele é trazido para a gente cuidar, para tratar dele, na verdade a família toda precisa de ajuda, né? Não é somente o filho. Isso que eu estou fazendo lá com essas famílias. Eu louvo a Deus porque essa tem sido a minha oração, que eu quero trabalhar com famílias. Eu sei que a família, então, pode ser o casal, né? Claro, o casal e os filhos, e aí os pais todos estão trazendo os filhos. Aí é meia horinha com o filho e meia horinha com o casal. Por Uhum, quê? Já falei para eles, olha, na verdade aqui quem precisa de ajuda não é só o seu filho, é vocês também como família, porque é uma dinâmica. E quando uhum, essa dinâmica não está caminhando bem, que ela está truncada, tendo dificuldades e problemas de relacionamentos, de comunicação, respeito, né? Então, essa flecha, né, que são nossos filhos, digamos assim, né? Que os pais que lançam os filhos no mundo, em outras palavras, é como uma flecha, né, que ela vai ter uma direção, então essa flecha ela não vai alcançar o alvo talvez. Por quê? Porque o pai ou a mãe pode estar, né, com alguma dificuldade, tendo algum problema de relacionamento, problema emocional, enfim, existem muitas coisas, são muitos fatores. Então, na verdade, quando um membro da família está com problema, a família toda é afetada. Então, a gente precisa analisar tudo. Aí entra a questão dos temperamentos, ou seja, existem os 4 temperamentos principais, né, que é muito conhecido, sanguíneo, fleumático, né? Então a gente precisa entender assim, o pai precisa saber qual é o temperamento dele, se ele é um sanguíneo, se ele é um fleumático, né? Ou qualquer um outro dos dois, assim, precisa conhecer o temperamento dos filhos também, porque quando, né, o pai e a mãe conhecem o temperamento deles e conhecem o temperamento dos filhos, o que acontece? Ok, então se meu filho ele é um filho, ele é sanguíneo, então ele é mais comunicativo, né, ele expressa mais amor falando, ele é uma pessoa bem extrovertida, então a gente tem que respeitar que ele seja então dessa forma. Mas se ele é um fleumático, ele é mais calmo, né? Ele é mais na dele, ele pensa mais, fica mais raciocinando mais, e assim vai os outros dois temperamentos também. Então, cada temperamento tem o seu lado positivo, como tem o lado negativo, todos temos. Né? E a pessoa pode agregar os 4 temperamentos. Aqui, em umas áreas, ele pode ser sanguíneo, pode ser fleumático, né? Ou pode ser qualquer outro dos dois também. Então, a gente precisa entender tudo isso. Qual é o temperamento da pessoa? Né? uhum. Como que isso vai funcionar na prática, na vida da casa. Então, na casa aqui em casa, por exemplo, dos meus 2 filhos, é bem claro assim a diferença de temperamento deles. Então, eu sei que com o menino, eu tenho que né, relacionar com ele de uma forma diferente. Já a minha filha, ela é mais carente, não é só porque é menina, não, ela é mais carente. Então, a linguagem de expressão dela, de amor, é de receber, né, de elogio, tem que elogiá-la bastante, tem que, né, pôr ela sempre para cima. Então, ela precisa de palavras de motivação, ela precisa de que dê palavras de que vão ajudá-la a ficar para cima, a ficar positiva, a pensar, a ver a vida de maneira diferente. Ah, eu sou importante para meu pai, ele me ama do jeito que eu sou. Muitas vezes do nada ela chega assim:
pai, você me ama? Eu falo, o que você acha, né? Será que eu te amo, né? Aí eu falo, você é a filha mais linda que eu tenho no mundo, né? Porque só tenho ela, então só tenho ela mesma, mas ela é linda mesmo, né? Então, cada um de nós, né, tem esse temperamento, a gente precisa conhecer a nós mesmos. Talvez a gente pudesse um dia, assim, com mais calma, falar só dos temperamentos, a gente traz todos eles, assim, o significado, como agir, essa coisa toda, seria bem legal. Uhum. Eu trabalho muito também com perfil de personalidade. Então, é muito importante você ter o conhecimento de como o seu filho pensa e se expressa. E através do conhecimento, do temperamento, a gente tem esse conhecimento. E aí vai ajudar você, já é vamos dizer, um bom caminho andado, né? Para que você possa saber como se comportar. Quando a sua filha diz, será que você me ama? Ou você me ama? Então, ela está esperando ali ouvir o eu te amo, porque ela precisa de quê? O lado dela, na linguagem do amor, né, nas 5 linguagens do amor, que eu também uso muito, é o ouvir. Uhum. Né? Então, ela precisa ouvir ali para ela poder ser encorajada que não, o pai dela ama e ela é importante. É do jeito que a gente faz diante de Deus, né? Então, É. Deus está dizendo ali para nós, como ele falou para Jesus, né? Você é meu filho amado, em quem me compraz. Eu escuto Jesus, Deus falar isso para mim, do jeito que ele falou para Jesus. Então, é importante a gente viver isso em nós mesmos, porque o processo individual ele vai expressar no familiar, no social, né? Então, como Exato. é importante. Então, agora vamos aqui dar algumas dicas para as pessoas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Como fazer, então, para diminuir essas expectativas ruins, né, que pode destruir as pessoas, não só os filhos, mas todos aqueles que estão embaixo da nossa liderança, que estão convivendo conosco, quando nós colocamos uma expectativa muito alta, nós vamos acabar prejudicando. Então, isso pode ser irmão, pode ser primo, pode ser sobrinho, né? Família, Uhum. na família em geral. Eu tenho uma dica aqui que eu vou deixar já para você. Primeiro é alinhar sua vontade com a vontade de Deus, para Sim. saber como que você o que que você tem para fazer, né? Qual é a tua missão ali naquele momento ali que você está vivendo na hierarquia familiar? Qual é a linha da vontade de Deus com a tua vontade? A segunda Uhum. que eu tenho para deixar é a coragem de se libertar dessas pessoas que impedem você de brilhar a luz de Deus. E agora Uhum. o Gilmar vai deixar algumas aí para você. Eu diria, eu falo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é o seguinte: primeira coisa, a pessoa precisa ter um autoconhecimento. Quem sou eu? Né? Quem é Gilmar? Quem é Josi? Hum, Então, eu diria para cada pai, para cada mãe, ter esse autoconhecimento de si mesmo. Quem é você? Eu hum, faço isso muito com os meus clientes e tem sido uma experiência tremenda. Assim, eu peço para eles escreverem. Eu sei que eles são estudantes, eles não gostam muito de fazer redação, que aqui nos Estados Unidos fazem redação também, mas fala, não, escreve para mim, faz uma pequena. Quem é você? E eu, olha, eu tenho visto assim umas coisas tremendas, sabe? Aí eu falo assim: o que você escreveu aí, é isso mesmo? Você crê? Você se vê aí? Vejo. Então nós precisamos saber quem eu sou, em primeiro lugar. Ok, eu sou isso, 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 né? Deus me fez assim, eu tenho isso, isso. Aí então, agora e o meu filho, a minha filha? Então, quando eu entendo que a minha filha não sou eu e eu não sou ela, que eu tenho que dar o direito, tenho que dar o espaço dele ou dela para hum, ser o que ela é, e então eu entendo, ok, meu filho tem esses valores, tem esses talentos, tem essas habilidades, ele é bom nisso, ele é bom naquilo, mas ele também tem falha nisso, naquilo. Eu olho para mim também, eu vejo que eu tenho falhas, eu tenho limitações também. muito Então bom. essa análise, autoconhecimento vai me ajudar a conhecer a mim mesma, a saber dos meus potenciais. Eu vou também conhecer um pouquinho mais, né, do meu filho, da minha filha, ou seja, do primo, da mãe, seja de qualquer pessoa. Eu vou respeitar que cada pessoa ela é única, ela é individual, não Hum, é? Então nós não, mesmo que meus filhos tenham parte de mim, parte da minha esposa, mas cada um deles é um ser individual. A segunda coisa que eu acho importante, que é muito difícil para nós pais, para quem é pai, principalmente para os pais cristãos, nós não criamos filhos para nós mesmos, sim. né? Essa é uma coisa assim muito forte, mas os meus filhos, eu não criei meus filhos para mim mesmo. Eles não são propriedades minhas que vão estar aqui para me servirem para o resto da vida. Eles vão ser úteis na minha vida, podem ser úteis na minha vida quando ficar mais velho, tipo assim. Mas se eles não puderem atender às minhas necessidades, ou, né, em um momento crucial da vida, eu tenho que respeitar. Uhum, Mesmo que ele esteja fazendo errado, ou seja o que for, eu não posso criar uma expectativa de que o meu filho vai suprir
todas as minhas necessidades, todas as minhas expectativas. Eu não posso ter essa expectativa porque ela é uma expectativa errada. Porque, mesmo muitas vezes como pai, a gente tem que falar não. Eu estava lendo nessa manhã na minha devocional, quando Jesus estava lá na cruz, Mateus 27 fala, né, que ele se sentiu sozinho, abandonado, ele, né, gritou, né, Eli, Eli, lama sabachthani, né, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o pai, ele teve que ficar em silêncio, porque o filho tinha que terminar aquela missão. O pai não podia intervir. O pai não podia impedir que Jesus terminasse o processo ali da missão que ele veio aqui no mundo. E nós, como pais, muitas vezes, temos que permitir nossos filhos fazer uma caminhada, eles têm que se conhecer, eles têm que, muitas vezes, até errarem, perderem, sofrer algumas derrotas, ter alguns fracassos, para eles poderem crescer, para eles levantarem dali daquela situação para ser homens e mulheres melhores. Então, a gente tem que aprender a crescer com as coisas erradas, com as falhas. A questão é, nós não podemos ficar parados no nosso erro, na nossa falha, no nosso pecado. Nós temos que ter um arrependimento, temos que buscar uma ajuda, por isso, né, que você está aí, eu estou aqui também, né, se a gente não pode administrar as crises sozinho, vamos procurar ajuda, alguém que vai nos ajudar a sairmos ali do poço, daquela situação. Eu falei para um rapaz esses dias o seguinte, olha, com todo respeito, falei para ele, olha, a sua situação só tem duas saídas. Você está dentro de um poço, só tem duas saídas. Qual que é a saída? Eu falei assim, sair. Eu falei, exato, a saída é para cima, ou você fica nesse poço que você está, e você vai ser entulhado com um monte de coisa que está acontecendo. O que você quer? Então, a saída né, tem saída. Agora, a gente tem que pagar um preço, tem que estar disposto a pagar um preço para sair dela. Muito bom, muito bom. Olha só quanta coisa você já aprendeu aqui, né? Então, se você não anotou aí, volta o vídeo, assiste de novo, porque você precisa colocar em prática. E uma coisa que eu quero deixar aqui para a gente já ir finalizando é não gerar a sua felicidade no outro. Porque aí também prejudica na expectativa. Às vezes você coloca uma expectativa grande na pessoa, ou pode ser no seu pai, na sua mãe, no seu esposo, né? Em qualquer membro da família, e aí você vai depender dessa pessoa. Então, quanto mais expectativa você coloca de gerar a tua felicidade, mais decepções, mais frustrações vão entrando aí no seu coraçãozinho, na sua vida. Porque ninguém pode proporcionar felicidade para ninguém, a não ser para nós mesmos, né? Eu posso proporcionar felicidade para Josi. E como que eu me sinto feliz? Então, quando eu olho para mim, eu estava gravando outro vídeo hoje, e a gente estava falando sobre a solitude. Quando eu vou para dentro de mim, nessa introspectiva de não de ser esse estado de estar só, mas não estar sozinha, porque o sozinho é aquela sensação de abandono, de depressão, mas quando estou bem por eu estar só e reflito para dentro de mim, me ouvindo, identificando o que eu preciso para fazer para mim nesse dia que vai me deixar bem, né? Então, é uma tarefa difícil, mas é aprendizado a cada dia, né? Você vai aprendendo aos pouquinhos como viver isso e como entender o seu valor. Aí vamos trabalhar no autoconhecimento, que é a identidade, que são os valores pessoais, que é a sua forma de ser. Como Deus te criou, Ele te criou de uma forma especial, como ser único, né? Tanto que a nossa identidade é única, a nossa digital é única e não é substituída por ninguém. Então, eu não posso fazer o que o Gilmar faz, e o Gilmar não pode fazer o que a Josi faz. Cada um de nós vamos fazer algo baseado no que já foi escrito por nós, porque o Salmo 139 diz que já foram escritos todos os nossos dias aqui nessa terra. E todos os dias, quando eu acordo, eu digo assim, Senhor, eu quero viver o dia que o Senhor escreveu para mim, não o dia que eu determinei para a Josi. Então, assim, que eu quero que você realmente fique fortalecido em Deus. E aqui vou pedir para o Gilmar dar mais a última dica aqui para a gente finalizar, então, o nosso episódio de hoje. Joia. Então, você falou uma coisa certa, né? Uma coisa importante, assim, a gente sempre pensar também que nós, por exemplo, quando eu casei, não foi para eu fazer minha esposa feliz, porque essa é uma coisa que a gente tem, eu casei, quero fazer a minha esposa, meu marido feliz, e aí depois a gente não consegue. Então, eu casei para ser feliz, quando eu estou feliz, então eu vou conseguir fazer minha esposa ser feliz também. Porque tenho filhos, eu não estou aqui para
para fazer meu filho ficar feliz. Não, eu tenho filho porque eu sou feliz, eu estou feliz de ter meu filho, então com a minha felicidade eu vou conseguir, então, marcar, eu vou conseguir atingir, eu vou conseguir deixar uma marca no meu filho. Então, é muito difícil. Como que eu vou fazer meu filho ser feliz? Como eu vou fazer minha filha ser feliz? Sabe? E aí eu começo, ok, então eu não estou conseguindo, então por aí agora eu fico frustrado porque eu não estou conseguindo realizar meu papel. Não, nós temos que entender primeiro. Então, eu sou feliz, com a minha felicidade, eu estou seguro, eu sei quem eu sou, então eu vou aceitar o meu filho, então naquilo que eu puder contribuir para a felicidade dele, eu vou contribuir, eu vou ajudar, eu vou dar a minha parte de contribuição, então nós vamos poder viver uma vida melhor, porque aí eu vou aceitar as falhas dele ou dela. Por quê? Porque a minha felicidade vai continuar aqui. Eu estou feliz porque eu sei quem eu sou, estou firmado em quem eu preciso estar, eu sei do que Deus tem para mim, eu sei que a minha família não é perfeita, mas é a família mais linda e maravilhosa que eu tenho. Então, eu estou feliz por isso. Então, eu vou conseguir dar a felicidade, vou conseguir contribuir na felicidade na vida da minha família também. Então, são princípios que a gente precisa realmente observar e a palavra de Deus é muito clara, né? Uma das coisas que você, Salmo 127, se eu não me engano, Salmo 128 fala que a herança do Senhor são nossos filhos, ou 127 mesmo que fala. Então, os filhos realmente são uma herança tremenda de Deus, mas é uma herança que a gente não vai poder controlá-la para sempre, porque foi um presente que Deus nos deu, nós podemos projetar a nossa felicidade neles, porque se eles não forem fazer aquilo que a gente pensa que a gente quer, e aí a gente vai ficar frustrada, nós vamos ficar infelizes e vai ter uma frustração muito grande. Mas como é a herança de Deus, então é Deus é que cuida, é Deus é que tem a primeira e a última palavra sobre eles, sobre nós, e nós temos que descansar realmente nas promessas de Deus. Quando a gente consegue descansar, que a gente está feliz porque o Senhor está cuidando de nós e nós sabemos que Deus vai cuidar deles e de nós, então nós vamos ter uma dinâmica diferente dentro de casa. Então, mais ou menos assim, é muita coisa para a gente falar assim rapidamente, né, Muita Márcia? coisa, né? Em um vídeo só. Mas eu acho que você já recebeu bastante informação aí que você, se você pegar pelo menos uma dica daquilo que nós deixamos para você e começar a aplicar, a tua vida já vai mudar. Nós sabemos disso, porque nós lidamos com a nossa vida e ajudando pessoas. Eu já tenho mais de 20 anos que eu trabalho através, né, do desenvolvimento humano, ajudando, que seja com coach, com a mentoria, com a terapia. Então, o Gilmar também tem uma experiência bem vasta também nisso aí. Então, aproveita essas dicas, põe em prática e com certeza a tua família vai estar bem emocionalmente e espiritualmente. Lembrando que a fundamentação precisa ser a palavra de Deus, porque assim nós estamos bem sustentados. Amém. Gilmar, muito obrigada por você ter estado aqui conosco e compartilhado suas experiências também. Eu que agradeço e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.